Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos mais um estudo. Quem é a grande meretriz do Apocalipse 17? Vou mostrar as táticas e as manobras que as seitas utilizam para definir a igreja. E vou provar biblicamente quem associa a grande prostituta à Igreja Católica, chamada a Igreja Católica de prostituta. Chamamos o próprio Cristo de mentiroso, porque Cristo diz bem claro quem é a prostituta nos evangelhos. Primeiro, quero lembrar que todas as revelações, Apocalipse ou revelações, às vezes não tem um alvo só. Por exemplo, Atos, as duas testemunhas do Apocalipse, 11, foram interpretadas de várias formas. Zacarias interpreta como Josué e Zorobabel, as duas ou os dois chefes civis e outros religiosos da comunidade pós-exílio. Também foi interpretado como Moisés e Elias. E durante de um tempo, até disseram que foi Pedro e Paulo. Por exemplo, o Apocalipse geralmente não se pode definir o que significa exatamente isso, aqueles textos ou exatamente aquilo. Por exemplo, Apocalipse 12. Existe vários textos que mostram claramente que o Apocalipse 12 é Nossa Senhora. Olha só. Os protestantes dizem que Apocalipse 12 não é Nossa Senhora, é Israel. Olha só. Mas existem vários textos que mostram que o Apocalipse 12 é Israel. Então, a igreja aceita as duas interpretações, porque a própria nação de Israel, como pátria-mãe do povo de Deus, prefigura Nossa Senhora, que é a mãe do povo de Deus, mãe da igreja, mãe dos cristãos. Olha só, aqui já começa um texto, Apocalipse 12 ali. Ah, mas ali não é Nossa Senhora. Olha só, a igreja aceita as duas interpretações. Antigo Israel, que é a prefiguração da Theotokos, certo? Da Virgem Maria. Mas os protestantes não aceitam que Apocalipse 12 é Nossa Senhora. Olha só, tem várias provas bíblicas. Se você for meditando Apocalipse 12, vai dando trecho, passagem para se entender a quem se trata o Apocalipse 12. E mesma coisa Apocalipse 17. Quem se trata a grande meretriz, a grande prostituta. Certo? Simples entender isso, doutores. Também que se pensou que o Apocalipse 12 se referia à igreja. Também. Então, Apocalipse 17 ou 18 fala da grande meretriz. Primeiro, jamais pode ser uma igreja. Algumas seitas chegaram a dizer também a igreja católica é as filhas, seriam as igrejas evangélicas, porque não se trata de igreja nenhuma. Olha só, aqui vou ter que defender os protestantes também dessa vez, Porque essas doutrinas tendenciosas, que dizem ali que a Apocalipse 17 é a igreja, etc. Por quê? É perseguição contra a igreja. Porque eles não querem aceitar. O Apocalipse 17 e 18, ele se refere especificamente a uma cidade, não a igreja. Os evangélicos, os protestantes, dizem que a igreja católica, e aí as igrejas adventistas também, diz que era a igreja católica. E os evangélicos protestantes dizem que era a igreja católica. E outros protestantes, mas não tem nada a ver. Se refere a uma cidade, jamais uma igreja. Agora entra aquela adulteração do Rodrigo Silva, as profecias de Ellen White ou de outras seitas que falam que o Papa é a besta.
todo esse contexto, essas interpretações de divisões, é um propósito. Degrinir igreja, mas não se trata de uma igreja, se trata de uma cidade. Certo? Apocalipse 17, logo depois confirma, de novo, Apocalipse 18:10, Apocalipse 18:16, também confirma. Vamos mostrar quem é esta cidade? Olha só, primeiramente no versículo 18, dá uma dica para saber essa cidade é uma cidade, foi encontrada do sangue dos apóstolos, dos profetas, né? Apocalipse 18:4, olha só, 24, né? Foi em ti que encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Olha só, nela foi encontrado sangue de profetas e santos. Qual é a cidade? A cidade onde se achar o sangue dos profetas, dos santos. O próprio Jesus diz em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que têm, apedreja os que foram enviados. Olha só. Jesus diz bem claro que não pode ser outra cidade. Vamos ver no Evangelho de São Lucas, Jesus diz que não pode ser outra cidade. Lucas 3:33. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã deve perseguir o meu caminho, né? Pois não convém que nenhum profeta pereça fora de Jerusalém. Outra traduções está um profeta, outro nenhum profeta. Olha só, tanto o livro de Mateus, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, Mateus 23:37, e Lucas 13:33. Deixa bem claro aonde especificamente é derramado o sangue dos profetas. Ó. Apocalipse 18:24. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na cruz. Não, imolados na terra, né? O único profeta em Mateus 11:3 foi João Batista, né? Que morreu em Jerusalém. Então não tem como ser outra cidade, pode prefigurar outra cidade. A igreja aceita as duas cidades. Vou mostrar mais para em frente aonde que é especificamente essa cidade. Olha só. Jerusalém que mata os profetas. Uma cidade. Jamais está se tratando a igreja católica. Aonde foi derramado o sangue dos profetas? Apocalipse 18:24. Apocalipse já está deixando bem claro aonde, que cidade que matava os profetas. Certo? Dá um pause aqui. Voltando aqui um barulho de carro que atrapalha o vídeo. Ó. Voltando. Outra coisa que eles usam para a igreja, essa prostituta do Apocalipse é aquela que está vestida de púrpura escalante. Apocalipse 17:4, a mulher está toda enfeitada de ouro, pedra preciosa e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, que são a impureza da sua prostituição. Voltando aqui, né? Olha só. Olha que tática e manobra eles usam para acusar a igreja. Diz que a prostituta, a que está vestida de púrpura escalante, sabe o que eles dizem? Olha só. Eles quem? Os inimigos da igreja, certo? Os protestantes, aceitos, farisaicos, judaicos, adventistas. Ó, sabe que eles dizem que vestida de púrpura escarlate é a roupa dos padres. Aí o termo vestir no texto, né, profético quer dizer estado de purificação. Se está vestido de púrpuras escarlate quer dizer que está cheio de pecado. Se
está vestida de vestes brancas, quer dizer que está puro. O termo vestir, no texto proféticos, tanto no Velho Testamento como no próprio Apocalipse, significa estado de purificação. Olha só, cara. A manobra dessas seitas tendenciosas falando que essas vestes são as roupas dos vigários. Pelo contrário, ó. Olha só. Se está se dando veste branca, são pureza, santidade. Olha só, vamos provar, olha, que ignorância, né, e tática dos protestantes, dessa seita, desses inimigos da igreja, né? Às vezes corrompe a fé de muita gente para que não tem entendimento, conhecimento. Vestida de púrpura escarlate, no próprio texto do Apocalipse, usa o termo vestir. Apocalipse 3,18 fala sobre vestir brancas, que significa estado de pureza. Em Daniel 7,9 também usa esse mesmo termo, vestir, vestes brancas, ligado a estado de pureza. Quando se fala vestir púrpuras escarlate, se refere às abominações de Jerusalém. Olha só a diferença, o contexto, para você entender. Vamos provar Isaías 1,8, ou seja, o povo de Jerusalém que se converteu em Cristo, que aceitou a vinda de Cristo, que seguiu na era messiânica, que acreditou que Jesus era o Messias, esse povo foi purificado. A maioria não negou Cristo. Você vê aqui em Romanos 9,27. São Paulo cita Isaías, diz assim: por mais que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, só um resto será salvo. Olha só que interessante. Eu já vi isso aí, o adventista falando que essas roupas, essas são as roupas dos padres, certo? Mas tem diferença. Vestes brancas e púrpuras. Vestir escarlate, ó. Escarlate se refere a abominações, ó, púrpura, ó. Quando se fala de vestir púrpuras, escarlate se refere a abominações de Jerusalém. Não tem nada a ver com as roupas sacerdotais, as vestes sacerdotais, né? Olha só, mais a salvação para Israel, mas a condenação também a Israel. Todos os textos proféticos mostram que a prostituta de Jerusalém, Ezequiel 16, 2, Jesus não cansou de mostrar. Mateus 23, 37, ele diz perfeitamente todas as táticas farisaicas. Ele mostra quando é abominações para Deus. Olha só. Olha aqui em Jeremias 3, 27, Isaías 1, 21, também mostra que é Jerusalém. Como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus cita em Mateus, né? Outro versículo sobre a grande prostituta é a tática usada, e vamos destruir aqui e mostrar na escritura essas táticas, essas manobras, essas malícias desses reformadores. Outra, a prostituta, ela tem que estar sentada sobre os 7 montes. Jerusalém está sentado sobre 7 montes. Olha só, isso aqui o Lucas Manzoli fez um vídeo. Isso aqui é muito interessante, que você cata esses protestantes. Sim, Jerusalém está sentado sobre 7 montes. E Roma também está sentado sobre 7 montes. Mas o Vaticano está sentado sobre 2 montes. 7 mais 2, faz a conta. 9, né? Olha só. Sobre 7 montes. Os 7 montes de Jerusalém são Escopos, colinas sudoestes, Monte Efel, Eal,
e a rocha chamaca de fortaleza. Antônia e os Salmos 125, 2 confirma que é Jerusalém que está cerca das montanhas. Olha só que interessante. Estamos falando da grande prostituta. Está sentada em 7 montes. Apocalipse 17, 9. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Olha só, cara. Esse barulho agora de música. Essa hora, pô. Misericórdia, pô. Olha só. A Bíblia não dá brecha nenhuma. Certo? Ó, diz aqui. Se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. O próprio Salmo 125, versículo 2 diz que é Jerusalém, que está cercada de montanhas. Se olhar qualquer estudo geográfico, vai ver que Jerusalém está sobre 7 montanhas. 7 montes, né? Os montes são Escopos, Nabe, Monte da Corrupção, Monte Sião, Colinas Sudoeste, Monte Ofeu e a rocha chamada de Fortaleza. Antônia, esses montes da corrupção. E, citando lá em 2 Reis 23, 13, é também chamado monte de destruição. Jamais seria a Igreja Católica, como querem dizer os inimigos da Igreja. Olha só, não pode ser igreja. Você está vendo aqui os versículos bíblicos, profecia na Escritura, que não é a igreja, certo? Porque Roma está sobre 7 montes também, mas o Vaticano, depois do rio Tibre, fica sobre 2 montes. 7 mais 2, 9. Cai a farsa de Lucas Basoli, fala que ali a Roma também está sobre 7 montes. Que vai vir o anticristo, vai vir a besta, etc., a prostituta, etc. Olha só. Cai por terra aqui agora, ó, porque Roma está sobre 7 montes. Tanto Roma e Jerusalém, sobre 7 montes, certo? Mas o Vaticano está sobre 2 montes, 7 mais 2, 9. Para cair a farsa desses doutores aí, certo? São 9 ao todo, né? O Vaticano está sobre 2 e Roma está sobre 7, que são todos, são Copidório, Quirina, Quirilané, Vinaré, Equilino, Télio, Avetino e Pantino, e as outras 2 são Pitana, Indiaconicola, Indianicolo. Outro texto usado, termo rainha, diz que a prostituta é uma rainha que não é viúva. Lá em Apocalipse 18, 7. Em Jeremias 51, 5 diz que é Israel. Judá não enviuvaram. Olha só. E em Lamentação 1:1, primeiro versículo, Lamentação diz que Jerusalém é a rainha de todas as províncias. Outro texto bem usado também, os crentes protestantes, os doutores querem presilitar, né? Católicos afastam-se para católico afastado de Cristo, certo? Apocalipse 18:4, saí dela, povo meu. É que quem usa muito isso aqui, sai dela, povo meu, são os adventistas. Sai dela, povo meu, se refere a Jerusalém. Também em Lucas 21, 20 e 22 diz, ou seja, confirmando o Apocalipse, sai dela, povo meu. Da grande tribulação que foi na era primitiva,
primeiro século, a grande tribulação aí que ainda vai acontecer. A grande tribulação, eles acham que o Apocalipse é o Armagedon. Muitas coisas do Apocalipse já aconteceu. Olha só. Eles ficam dizendo que tudo final dos tempos, né? De forma nenhuma, nem tudo, muitas coisas do Apocalipse já aconteceu. Lá em Apocalipse 1,19, é dito assim: escreve, pois, as coisas atuais e as futuras. Então, tem coisa que foi aprovada na igreja primitiva, que já aconteceu faz tempo. Outra prova de que se trata de Jerusalém, a própria Bíblia diz que essa grande cidade, o próprio Apocalipse diz que a grande cidade é Jerusalém, lá em Apocalipse 8, no Apocalipse 11, 8. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da cidade. Essa cidade chama-se simbolicamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha só, veja bem, todo mundo sabe que Jesus foi crucificado no Gólgota, em Jerusalém. Espiritualmente, simbolicamente, figuramente, tem dois nomes. Essa grande cidade, Sodoma, é o Egito, porque o texto Apocalipse remete às duas cidades. Duas cidades que foram base, olha só, da igreja de Deus. Uma Jerusalém e a outra Roma. São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,3. Mas olha que interessante. São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Mostra, mas Pedro também diz que aquela igreja que está dizendo que é eleita. Olha só. A igreja que está ali em Roma, naquela cidade que é a igreja eleita. São Pedro foi lá para essa igreja, para essa cidade pagã, para edificar a igreja do Senhor. Por isso que ela é romana. Aí os protestantes reconhecem que a igreja ali que está na Babilônia é a católica, né? Mas não reconhece que Pedro estava ali em Roma pregando. É uma loucura desses doutores, né? Quando ele manda a carta, ele diz à igreja que está em Babilônia, eleita, Jesus só tem uma noiva, uma só esposa, ou seja, uma só igreja eleita. A mais a igreja eleita é a Babilônia. Eufrates, impossível. Roma sim? Porque São Pedro cita Marcos nessas versículos. Ele diz a igreja. Ó, não, dá uma arrumada aqui, ó. A mais, a igreja eleita é a Babilônia. Olha só, São Pedro está falando para nós entender o quê? Mais para frente ele vai citar São Marcos. Diz a igreja que está em Babilônia eleita, como vós saúda. E também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, evangelista. E segundo São Paulo, em Colossenses 4:10, São Paulo estava em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo levar Marcos a Roma, segundo Timóteo 4:11. Não tem dúvida de que é Roma a igreja Nossa Senhora, eleita. Olha só. O que coisas? A epístola de Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. O próprio Pedro, São Pedro, diz isso lá em 1 Pedro 5:12. Que a epístola foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Tessalonicenses 1:1,
São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita, citada por São Pedro, é Roma. Olha só. Você entende quem é a prostituta, você entende qual é a verdadeira igreja, você entende que se está se tratando de uma cidade. Que cidade? Apocalipse 17, 24. Foi em ti que encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Olha só. Vou finalizar aqui. Já está amplo para a gente entender. Então não tem como, cara. Não tem como. Aí você pega essas pregações de Rodrigo Silva, esses adventistas, faz aquela salada para negar essa verdade de fé. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.